Ah, Sérgio, mas você não sabe que esse Conselho Deliberativo do Vasco, isso é uma aberração, que quem ganhou a eleição foi o Luiz Roberto Levezano. Você não entende a cabeça do torcedor do Vasco, que quer que seja feita justiça e que não vê a justiça sendo feita na própria justiça e que quer, de alguma maneira, reverter esse quadro? É claro que eu entendo. Só que nós temos que pegar a situação e analisar em termos institucionais e para o futuro do Vasco. Você tem condição, pela legislação atual, artigo 60, inciso 1 do Código Civil, de pedir a destituição dos administradores. Por que que isso é feito através da Assembleia Geral e não do Conselho Deliberativo? Porque percebeu-se, né, o legislador percebeu o seguinte, que você querer destituir o presidente de uma entidade, principalmente se tratando de uma entidade esportiva e com conselhos, é muito difícil dentro do conselho, porque a maioria normalmente vai ser de quem está lá presidindo, é natural. Há uma relação de empatia, uma relação política, então você tem uma dificuldade. E aí o risco seria que os administradores, e no caso específico do clube é o presidente do clube, que esses administradores, ou o administrador, ele começasse a fazer um monte de bobagem e o quadro social não pudesse fazer nada. Então o objetivo foi, através do artigo 60, inciso 1, que neste caso específico você pudesse pedir a destituição através de uma AGE do administrador. Muito bem, é o que está se tentando. Isso está na lei? Está. Se é possível acontecer, se não vai acontecer, se vai ter uma discussão judicial, se vai ter lista de assinaturas, se não vai ter, se essa lista vai prosperar, se depois na justiça... Isso é outra questão. Mas isso é possível? É. Está dentro da lei? Está. Está perfeito em termos teóricos? Está. Muito bem. Aí, você chega a uma conclusão. Vamos dizer que você faça a destituição, então, dos administradores. Vão tentar que seja o presidente, o vice-presidente e o segundo vice-presidente. Eu já acho contestável ser o vice-presidente e o segundo vice-presidente, porque eles não estão gerindo. Ah, mas eles fazem parte da diretoria. Sim, mas quem caneta as coisas é o presidente do clube. Ele não precisa da opinião do vice-presidente do clube para fazer alguma coisa. Então estaria tudo, numa ótica minha, no Jorge Salgado, mas poderia também chegar ao primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, o que eu não acredito que seja o caso do Vasco. Fez-se a AGE. Então chegou-se à conclusão, por maioria de votos, depois de resolver a questão da justiça, depois de ter as assinaturas, né, que o Jorge Salgado deixa de ser administrador. E agora, o que vai acontecer? Aí nós temos que analisar. O Vasco, ele votou em 2020 uma medida de modificação do Estatuto do Vasco, uma alteração estatutária. A partir de 2020, a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que acontece de 3 em 3 anos, ela será feita diretamente, ou seja, com o quadro social do Vasco, elegendo diretamente o presidente do clube. Inclusive, nessa última eleição, quem foi eleito foi o Luiz Roberto Levezano, depois houve o golpe, vocês já ouviram falar. Muito bem. Ali, ela não elegeu só o Luiz Roberto Levezano. Ela elegeu o Luiz Roberto Levezano, o vice-presidente dele, o segundo vice-presidente, o presidente da Assembleia Geral, o vice-presidente da Assembleia Geral e o Conselho Deliberativo, com membros de situação, que são 120, e a chapa segunda colocada, que foi a do Jorge Salgado, com 30. No final das contas, ficou a do Jorge Salgado, com a do Júlio Branco, como vocês sabem, eu estou só fazendo um apanhado. A partir daí, o quadro social, para ações que estão dentro do Estatuto do Vasco, ele passou a deixar na mão dessas pessoas. Elas é que vão decidir o que vai acontecer com o Vasco, a não ser especificamente o que está escrito no artigo 60, inciso 1, e o que está escrito no artigo 60, inciso 2. O artigo 60, inciso 1 fala que? Fala em que você vai ter a possibilidade de instituição do administrador. E o artigo 60, inciso 2, que você pode fazer uma alteração estatutária via quadro social. Beleza, você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer uma de cada vez. Você vai fazer... Acabou. Mas, então, o que vai acontecer? Alguém tem que substituir o Jorge Salgado, se ele for destituído. Quem vai substituir? Alguém que seja membro do Conselho Deliberativo, porque é o Conselho Deliberativo, o colégio que vai eleger. Ah, mas eu entendo que a eleição é direta. Sim, a AGO é direta.
Se você tem uma anulação da eleição do Vasco, ou seja, todo mundo sai, beleza, você vai fazer uma nova GO, vão ser constituídas novas chapas, etc. E você... Agora, se não é uma anulação da gestão, você simplesmente está tirando uma pessoa, a competência é do Conselho Deliberativo. Ah, Sérgio, tá bom, isso é a opinião tua, você está vislumbrando. Não, vai para o Estatuto do Vasco. O Estatuto do Vasco fala no artigo 45, parágrafo 1º, que, no caso de haver vacância do poder, você tem até a primeira metade do mandato, ou seja, até 1 ano e meio, você tem eleição. Aonde? No Conselho Deliberativo. Tá bom, Sérgio, tá dizendo ali e tal, mas isso aí era antes de saber que tinha eleição direta para presidente. Porque eleição direta para presidente, isso aí não tem mais sentido nenhum, isso não tem mais nada a ver e tal. Tá bom. Se você pegar o artigo 81, inciso 6 do Estatuto, você tem lá o seguinte. No caso de vacância do presidente da Assembleia Geral ou do vice-presidente da Assembleia Geral, ou de ambos, evidentemente, o Conselho Deliberativo é competente para que um novo nome surja, que evidentemente é através de uma eleição, caso haja mais de uma pessoa, de um candidato, etc. O presidente da Assembleia Geral, o vice-presidente da Assembleia Geral, eles são eleitos diretamente. O Estatuto é de 79, desde 79. Toda a eleição do Vasco, o presidente da Assembleia Geral e o vice-presidente, eles são eleitos diretamente. Então, se o Estatuto está dizendo que se eles são eleitos diretamente e eles depois passam pelo crivo do Conselho Deliberativo, caso haja uma renúncia, caso haja uma vacância, caso haja uma destituição, coisa que vale, qualquer coisa, qualquer situação, é óbvio que, por analogia, você vai fazer isso com o presidente do clube. Mas ainda há mais coisas a serem ditas a respeito disso. Já trabalhamos aqui a questão com relação à analogia, já trabalhamos a questão... Primeira coisa, quando eu vou pedir a destituição dos administradores, eu posso pedir do Conselho Deliberativo também? Claro que não, porque o Conselho Deliberativo não administra. Inclusive, o Conselho Deliberativo, em tese, tem 30 nomes que são oposição. Então eu não posso colocar o Conselho Deliberativo. É óbvio que você não iria fazer uma eleição, porque isso aí criaria um problema muito sério no Vasco, em que você dissesse assim, nós vamos fazer uma eleição direta com os sócios do Vasco e quem for eleito vai ter que ser com aquele Conselho Deliberativo, porque as coisas, o presidente do clube, quando você faz a eleição e ele tem um conselho, ele tem uma chapa, isso tem sentido, porque é para ele gerir. Isso é mais um problema. Se você mantém o Conselho Deliberativo, você pega alguém que não tenha vínculo com aquele Conselho Deliberativo, para aquele Conselho Deliberativo gerir com ele. Ou seja, é o caos no clube. Muito bem. Mas ainda tem um outro, porém, que nós temos que pensar. Imagine que vão para a Justiça e a Justiça tem uma decisão heterodoxa e diz o seguinte, não, perfeito. Tá aí. Tem lá uma eleição direta, uma AGO. Vamos interpretar aqui que não é mais a GO, que é para qualquer momento, que deu lá os 20%, o sócio do Vasco entende que o administrador tem que sair, então ele tem que votar diretamente, porque ele tem o direito, etc. Beleza. O que vai acontecer com o Vasco? Você vai para uma eleição no Vasco. Vou eu contra o Marcelo. Aí o Marcelo chega na eleição do Vasco e ele tem 55% dos votos. Eu tenho 45% dos votos. Somos nós dois que estamos no pleito. Aí, perdido o Marcelo. No dia seguinte eu já falo comigo, olha só, é o seguinte. Temos 45% dos votos. Com 20% a gente chama uma GE. Deixa o Marcelo gerir. Vamos fazer uma posição ferrenha nele. Em 3, 4 meses vai acontecer que um documento do Conselho Fiscal não vem, ou tem uma coisa, uma filigrana, o Vasco perde 2 ou 3 partidos, a gente vai para destituí-lo. A gente o destitui, ele está fora, ele é o meu principal adversário, ele está fora. Aí eu vou, me candidato, porque eu posso, qualquer um pode candidatar, porque a eleição é direta, não é no Conselho Deliberativo, é direto. Então eu pego toda a minha base que votou em mim, ele está fora do pleito, parte do pessoal dele já vem para mim, eu ganho o pleito sem ele. Olha que maravilha. E aí, eu acabei de fazer isso. Aí o Digão vai chegar e falar, opa, não tinha pensado nisso. Marcelo, vamos pegar aquela base tua, vamos esperar o Sérgio gerir agora 4 meses
e vamos fazer a mesma coisa. Aí opa, o Vasco vai viver looping de golpes políticos. Pô. É por isso que você tem que fazer eleição no Conselho Deliberativo. Porque se o cara quiser destituir, ele não está destituindo porque ele, na verdade, está querendo dar um golpe, botar uma outra pessoa que não está naquele contexto. Ou ele está simplesmente querendo eliminar adversários. Então faz sentido o Conselho Deliberativo do Vasco ser o competente. Ah, Sérgio, mas você não sabe que esse Conselho Deliberativo do Vasco isso é uma aberração, que quem ganhou a eleição foi o Luiz Roberto Levezano. Você não entende a cabeça do torcedor do Vasco, que quer que seja feita justiça e que não vê a justiça sendo feita na própria justiça e que quer, de alguma maneira, reverter esse quadro. É claro que eu entendo. Só que nós temos que pegar a situação e analisar em termos institucionais e para o futuro do Vasco. Se um troço desse passa, o Vasco vive uma guerra política sem fim. E não adianta dizer, ah, não, mas eu vou colocar no estatuto, agora eu vou fazer uma reforma do estatuto, vou colocar no estatuto. Você abriu brecha. Eu estou dizendo claramente que não tem como, numa decisão norteada no que está na lei e no estatuto, dar isso. Mas se deu isso, significa o seguinte, você bypassou o estatuto. Muito claramente. O estatuto do Vasco foi bypassado. E aí eu fiz uma eleição para poder dar essa possibilidade de um golpe. Se eu fiz isso agora, eu estou dando argumento para lá na frente fazerem contra mim. É absolutamente natural. Então você não pode ter lastro numa coisa dessa. Agora, você entende que as pessoas estão revoltadas? Claro que eu entendo. Você entende que as pessoas gostariam? Claro que eu entendo. Agora, é a minha obrigação, como líder de um grupo que tem 21 anos de história no Vasco, as pessoas não chegarem para mim daqui a 3, 4 meses, você não sabe ler estatuto, você não sabe que o estatuto está dizendo isso, você não sabe que o estatuto está dizendo aquilo. Se houver uma decisão heterodoxa a esse ponto, que eu tenho a menor expectativa que haja, acho que não tem a menor condição de acontecer, seria o caos institucional do Vasco, embora nesse momento, porque nós estamos querendo que o Luiz Roberto Levezano seja o presidente, etc., mas é um caos. Se isso vier a acontecer, é um problema muito sério. Normalmente não vem, normalmente não vejo a menor condição de acontecer. O que vai acontecer com as pessoas que entraram nisso? Alguns vão dizer o seguinte, não, mas desculpa, Sérgio, eu entrei nisso, assinei mesmo, porque eu quero que o Salgado se dane, eu não estou preocupado, eu não sei qual é a consequência, eu quero mostrar minha revolta, o Vasco está na segunda divisão, meu ponto de vista é esse, eu só quero que realmente nós mostremos que temos força. Beleza, vai ter gente nessa barca. Mas e os outros? Que estão acreditando piamente que você vai destituir o Jorge Salgado, que você vai conseguir que haja uma eleição direta, via Assembleia Geral, disforme daquilo que preceitua a lei e o Estatuto do Vasco. Essas pessoas vão pensar o quê da oposição? Essas pessoas vão para que caminho eleitoral posterior? E mais, quem ganha nessa briga? Quem está lá. Porque quem está lá não está nem um pouco preocupado com o Jorge Salgado. Eles estão preocupados com o projeto de poder deles. O Jorge Salgado, se você pegar o primeiro semestre de 2020, ele não era candidato. Eles pegaram o nome do Jorge Salgado para colocar para ser um aparato de um tipo de eleitor que eles queriam, porque eles já tinham os votos fabricados que eu digo juntos, ajuntados, dos grupos políticos. Então, para eles, se for o Jorge Salgado ou for outro, tanto faz como tanto fez. Eles sabem que vai ter uma eleição no Conselho Deliberativo e um deles vai assumir. E você olha que coisa maravilhosa. O Vasco hoje está na Série B, fazendo segunda época. Aí tem uma AGE, essa coisa toda, a oposição está atrapalhando, não sei o que, mas tem... Aí conseguiu, destituiu, não sei o que e tal. Aí vai a Justiça vai dizer o quê? Onde é a eleição? No Conselho Deliberativo. Aí vai um deles no Conselho Deliberativo e ganha a eleição interna, que é um deles. É roxo, amarelo, provavelmente roxo. Essa figura consegue levar o Vasco da Série B para a Série A, que é o óbvio. O Vasco não conseguiu esse ano, mas é o óbvio conseguir. Se investir meia grama e tiver menos 15, 20% de competência, consegue. Aí vira o seguinte, o problema era o Jorge Salgado, mas nós somos ótimos aqui. Nós agora estamos... Aí começa com aqueles... Bota aquelas planilhas, e vira favorito para ganhar a eleição em 2023. Porque nesse momento que houve a eleição no Conselho Deliberativo, a oposição
ela ficou numa posição perante o quadro social. Pô, mas vocês me fizeram acreditar nisso. Olha lá quem é que assumiu. O outro. Vocês não conhecem nada. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que você vá para um movimento desse e que esse movimento chegue no lugar que eu estou falando que vai chegar, se chegar até lá, e que isso leve a que haja uma contestação por parte dessas pessoas que estão hoje muito mordidas, muito machucadas com o fato de baixo na Série B, mas que acreditam piamente que esse é um caminho que pode levar. Além de esse caminho poder atrapalhar uma coisa que é fundamental, que eles entendem que não pode atrapalhar, porque vai juntar, mas é complicado. Se você já sabe que tem um caminho mais curto, normalmente a pessoa vai para o caminho mais curto, que é a questão da associação em massa. Nós temos que fazer a campanha de associação em massa, nós estamos com inúmeras dificuldades, nós estamos fazendo as denúncias. Hoje mesmo, o próprio Luiz Roberto Damasceno fez a denúncia lá no Instagram dele, nós já fizemos 2 vezes a denúncia no Casaca, que eles não estão deixando associar pela internet. Você não consegue passar cartão. Se você já tiver um cartão registrado lá, você não consegue passar esse cartão que está registrado e você não consegue pagar via boleto bancário, que dá erro. Isso está acontecendo, com exceção de uma ou outra questão, está acontecendo desde o momento que o Vasco ficou claro que o Vasco ia ficar na Série B. Então, essa é a preocupação deles. Eles não estão preocupados com esse movimento de AGE. Eles estão preocupados com essa situação. Será que esse pessoal vai entrar em massa e vai ter mais do que 50% dos votos? Nós vamos ter que sair em 2023? É que eles estão preocupados. E as pessoas estão sendo levadas a pensar que não. A questão que vai ser fundamental é que agora vai ter uma eleição em 2022. Volto a falar, como é que fica a oposição depois disso? Ah, Sérgio Filho, você está tranquilo, que você falou que não podia e que tudo bem. E daí que eu estou tranquilo? E daí? É claro que as pessoas vão dizer, o Sérgio avisou e tal, etc. E daí? Eu faço alguma coisa sozinho? O que eu gostaria é que as pessoas que fazem parte do movimento, todos de oposição, que entendessem, olha, vamos tomar um certo cuidado com isso agora. Sérgio, divirjo totalmente de você. Tem uma teoria, tem uma tese muito bem embasada, que não é nada disso, vai ter eleição sim, tá tudo ótimo, o caminho tá todo sendo bem trilhado. Tudo bem, o que eu posso fazer? Se a pessoa discorda, discorda. Eu tô aqui buscando passar um ponto de vista no sentido seguinte, a oposição ela tem que estar forte, ela tem que estar absolutamente segura em 2023 e ela não pode dar margem a que se perca votos. Se as pessoas entendem que isso vai fazer com que vai ter muito mais voto, em função, tá bom, tudo bem. Mas eu não posso concordar no sentido de dizer que estou a favor, de dizer que o Casaca é a favor, porque isso pode vir a trazer uma frustração e depois uma cobrança. E as pessoas vão provavelmente tocar no ponto de falta de conhecimento estatutário, ou falta de conhecimento da lei, ou coisa do gênero. E uma minoria vai entender, mas eu assinei isso de qualquer maneira, porque eu queria mesmo era chamar a atenção, de dizer que estava revoltado, mas parte desse grupo pode chegar a essa conclusão. E aí isso vai ser utilizado por quem? Pelo grupo roxo e amarelo, que vai usar da contra-informação, vai usar os seus robôs para dizer, viu, vocês ficam fazendo aí oposição e tal, olha só. Então, eu estou preocupado com relação a isso e eu tinha que tomar uma posição. E a posição que eu tive que tomar foi essa.